Olá, gente. Vamos lá para mais um aqui. Questão 21 da OBA, né? Da prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a última que teve, né? Em 2019. Questão 21, nível 3. Então, essa daí é o mesmo enunciado da 19 da 20, né? Deixa eu ler de novo aqui. A figura abaixo, retirada do software Stellarium, ele mostra o horizonte sul do dia 28 de maio de 2021, conforme visto da cidade do Rio de Janeiro, às 20 horas. Então foi tipo uma foto, né, que foi tirada, foi printada a tela lá, às 20 horas do dia 28 de maio de 2021, lá no Rio de Janeiro, tá? Então esse era o céu da linha do horizonte, olha, essa é a linha do horizonte, tá vendo? Então essa é a linha do horizonte que tá para baixo, né, daqui é o que a gente não consegue ver, tá? São as construções, né, é o mato, já é a terra já, tá? Então o céu é o que tá acima dessa linha aqui, tá bom? Da linha do horizonte. O equador terrestre é o círculo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, a gente já falou sobre isso. O equador galáctico é um plano que divide a galáxia em duas partes, também a gente já falou isso, né? Como se você estivesse olhando a galáxia de perfil, tá? De lado, né? E passasse um plano assim, né? Fizesse uma divisória, né? E tivesse a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então esse é o equador galáctico, é essa linha aqui, olha. É como se a gente estivesse olhando aqui. A galáxia foi dividida, né, em duas partes, digamos assim, né, o que está para cima, né, ela foi dividida bem no meio, tá? O que está para cima aqui seria a parte de cima dela, o que está abaixo dessa linha é o que estaria para baixo dela. A linha do meridiano local sai do polo geográfico norte, né, do polo norte, passa pelo ponto onde a gente está, né, então a gente não está lá no centro da Terra, né, a gente está na superfície da Terra, então essa linha do meridiano local, né? Essa linha do meridiano celeste local aqui, ela sai lá do Polo Norte, tá? Ela passa pela gente, né? E depois vai lá pro Polo Sul, entendeu? Então ela faz um arco, né? Então ela tá ligando o Polo Norte no Polo Sul, tá? Mas não assim, né? Passando pelo centro da Terra, né? Ela vai acompanhando a superfície da Terra, tá? Que é uma esfera, né? Prolongando o eixo de rotação da Terra, ele fura o céu de um lado no Polo Norte e do outro no Polo Sul. O meridiano celeste local sai do PCN, né, do Polo Celeste Norte, passa pelo zênite, ponto sobre a sua cabeça, mas lá no céu. Então o zênite é o ponto mais alto, assim, né, que está em cima da gente, e termina no PCS, né, o Polo Sul. O círculo circumpolar mostra as estrelas que estão sempre acima da linha do horizonte. Então o círculo circumpolar é esse círculo aqui, olha. E as estrelas, elas vão girando, né? Quer dizer, a Terra vai girando, vai fazendo um movimento de rotação dela e vai dando a impressão de que as estrelas estão girando. Tanto é que se você olhar nesse mesmo programa, se você focar num planeta, você não consegue ficar olhando para ele assim, entendeu? Em tempo real não dá, porque ele parece que ele está o tempo todo descendo, entendeu? Então você tem que ficar acompanhando ele descendo. E é o que acontece, né? Porque a Terra tá... O movimento de rotação da Terra faz isso, né? Então o planeta ele não vai estar parado lá. Então você tem um botãozinho lá no programa que você dá um pause e aí você consegue ver, né? Admirar o planeta ali. Tá? E as estrelas acontece isso também, né? Elas vão... O Cruzeiro do Sul, por exemplo, vai chegar uma hora que ele vai vir para lá, depois ele vai vir para cá, ó, ele vai girando, tá? Vai chegar uma hora que ele vai passar aqui embaixo, ó, embaixo da linha do horizonte, a gente não vai conseguir vê-lo, né? Embaixo desse círculo polar, esse círculo circumpolar, e a gente não vai conseguir vê-lo, né? Porque ele tá bem aqui, olha, tangenciando aqui a linha do horizonte, tá vendo? E aí depois ele sobe de novo, né? E aí é possível vê-lo, tá? Então todo esse céu aqui, tudo isso aqui vai girando, né? Inclusive os que estão dentro do círculo também, eles vão girando, só que eles não saem do campo de visão, eles vão ficar girando ali dentro daquele círculo mesmo, entendeu? Ou seja, vão ficar sempre visíveis, acima da linha do horizonte. Então vamos lá, baseado na figura, coloque F para falso, V para verdadeiro. Todas as estrelas fora do círculo circumpolar, em algum momento do dia, ficam abaixo da linha do horizonte. Então, as que estão dentro do círculo circumpolar, né? Elas estão... Deixa eu ver onde está escrito isso aqui. Aqui, ó. O círculo circumpolar mostra as estrelas que estão sempre
acima da linha do horizonte. Então, o que está dentro do círculo circumpolar está sempre acima da linha do horizonte. Então, dá para entender que as que não estão dentro, né, elas não estão sempre acima da linha do horizonte. Em algum momento do dia, elas vão ficar abaixo da linha do horizonte, não vai ser possível vê-las, né? De dia não dá para ver estrela, né? Mas elas vão ficar abaixo da linha do horizonte, tá bom? Então, aqui está dizendo, todas as estrelas fora do círculo circumpolar, em algum momento do dia, ficam abaixo da linha do horizonte. Sim, todas as linhas fora ficam, em algum momento, elas ficam abaixo da linha do horizonte, tá? As que estão dentro, elas ficam o tempo todo acima da linha do horizonte. As que estão fora, nesse momento que foi tirada a foto aqui, né, que a gente está vendo aqui, essas estrelas estavam acima da linha do horizonte, era possível vê-las, tá? Mas em algum momento do dia, elas ficam abaixo da linha do horizonte, tá? Por causa do movimento de rotação da Terra, né? Vai dando a impressão que as estrelas estão girando. Letra B. A linha do meridiano celeste local está sempre sobre a constelação do Cruzeiro do Sul e da Mosca, né? Ó, o Cruzeiro do Sul está aqui e a da Mosca está aqui, olha. E esse meridiano celeste local está bem aqui em cima, né? A linha do meridiano celeste local está sempre sobre a constelação do Cruzeiro do Sul e da Mosca, mas passando pelo PCS. Ela sempre vai passar pelo PCS, né? A linha do meridiano celeste local, olha. O meridiano celeste local sai do polo norte, passa pelo zênite, né? E termina no PCS, tá? Então ela é uma linha imaginária que é passada no planeta Terra, tá bom? Então essa linha, ela está no planeta Terra. E aí ele está falando assim, né, que ela está sempre sobre a constelação do Cruzeiro do Sul e da Mosca, né? Então, se a gente tirasse essa foto aqui 2 horas depois, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela já estaria aqui, ó. E essa da Mosca já estaria aqui, mais ou menos. Vamos supor, tá? 1, 2 horas depois, elas já estariam aqui, entendeu? Elas estariam girando. E aí elas não estariam mais, né, o meridiano celeste local, que ele vai ficar aqui o tempo todo, né? Não estaria mais em cima aqui do Cruzeiro do Sul e da Mosca, tá? Então, a linha do meridiano local, meridiano celeste local, está sempre sobre, né, em cima da constelação do Cruzeiro do Sul e da Mosca, mas passando pelo PCS. Passando pelo PCS sim, mas em cima da Cruzeiro do Sul e da Mosca não, tá? Então ela é falsa. Então aqui é falsa. Vamos ver a C. O Sol sempre é observado sobre o meridiano celeste local, ao meio-dia solar verdadeiro. Então, olha, o meridiano celeste local é essa linha aqui, né, que ela liga o polo norte ao polo sul, e aí ele quer saber o Sol, né? O Sol, quando ele tá ao meio-dia, né, ele vai estar bem em cima do zênite, né? Vai estar lá no zênite, em cima das nossas cabeças, né? Ó, passa pelo zênite, que é o ponto sobre sua cabeça mais no céu. Então ele sempre vai estar, ao meio-dia, ele vai estar assim em cima desse meridiano celeste local, entendeu? Ele vai sair ele vai nascer no leste, né? Vai se pôr no oeste, mas ao meio-dia ele está bem em cima das nossas cabeças, né? Que é nesse ponto aqui do zênite, que aqui já está dizendo, olha, o próprio texto já está falando, tá vendo? Eu não preciso ter conhecimento sobre isso. O meridiano celeste local sai do PCN, né? Do Polo Norte, passa pelo zênite, ponto sobre sua cabeça. E o Sol não fica sobre a nossa cabeça quando é meio-dia, né? Então, ele sempre é observado sobre o meridiano. Ele sempre estará em cima desse meridiano aqui. Sim, então é verdadeiro. Vamos ver a D. A estrela que representa o Distrito Federal na bandeira do Brasil, a gente já viu isso numa outra questão, né? Pertence à constelação do Octante, a qual está sempre abaixo da linha do horizonte. Então, cadê a Octante aqui? A Octante está aqui, ó. Tá? A constelação de Octante é essa. E a estrela que representa o Distrito Federal, a gente viu numa outra questão, né? Até coloquei a bandeira do Brasil aí. Cada estrela da bandeira representa um estado, né? E a disposição das estrelas, a posição de cada uma daquelas estrelas é tipo uma foto, né? Do céu da noite que foi proclamada a República do Brasil, né? Da noite de 15 de novembro de 1889. Então, quando a gente olha para a bandeira do Brasil, eram aquelas estrelas as mais brilhantes que estavam no céu naquela noite, tá?
E aí a 27ª estrela, né, é a do Distrito Federal e faz parte da constelação de Octante. Só que aqui ele tá falando assim, olha, até aqui tá tudo certo, tá vendo? A estrela que representa o Distrito Federal na bandeira do Brasil pertence à constelação do Octante. Beleza. A qual está sempre abaixo da linha do horizonte. Aí aqui já tá errado, tá vendo? Se ele terminasse a frase aqui, ó, beleza, tava certo. Mas aí ele fala assim, a qual está sempre abaixo da linha do horizonte. Como que ela está abaixo da linha do horizonte, se nesse momento aqui, toda a constelação do Octante, ó, que é toda essa região aqui, tá vendo? São todas as estrelas que estão delimitadas por essa região aqui. Como que ela está abaixo da linha do horizonte, se aqui eu estou vendo ela está em cima, né? E ainda, ela está dentro do círculo circumpolar, né? Então ela vai ficar sempre acima da linha do horizonte, sempre visível. Sempre acima da linha do horizonte, né? Visível de dia não. Então ela é falsa, tá? E a última, a linha do equador galáctico, tá? Que é essa linha aqui, olha, que divide a galáxia, né? A nossa Via Láctea no meio. Passa sempre sobre as mesmas constelações, mas por aqui tá certo, até aqui tá certo, não tá? A linha do equador galáctico passa sempre sobre as mesmas constelações. Essa linha do equador galáctico, gente, ela divide a galáxia, ela é uma linha lá da galáxia, não tem nada a ver com o planeta Terra. O planeta Terra pode estar girando, mas a linha tá lá no mesmo lugar, tá? Ela passa sempre sobre as mesmas constelações. Aqui no nosso sistema solar, né, é como se o Sol estivesse no centro, né, do sistema solar e os planetas orbitando em volta dele. Então, as estrelas, embora estejam tá tudo em movimento, né, a galáxia também ela está em movimento, né, mas a linha do equador galáctico ela está lá parada e as estrelas elas também vão ficar na mesma posição. Então, a linha do equador galáctico passa sempre sobre as mesmas constelações, certo? Aí vamos ver o que fala o resto aqui. Mas o meridiano celeste local não é fixo sobre as mesmas constelações. Correto também, né? O meridiano celeste local, né, é uma linha imaginária passada no planeta Terra. E conforme o planeta Terra vai girando, né, as estrelas vão saindo daqui, olha. Todas as constelações vão passar por esse meridiano celeste local em algum momento, né? Por quê? Porque as estrelas elas vão ficar girando, olha, elas vão ficar sempre girando aqui, tá? Pra gente que tá aqui no hemisfério sul, né, elas vão ficar girando aqui no sentido anti-horário. Então, é verdadeira ela. Então, a linha do equador galáctico passa sempre sobre as mesmas constelações, certo? Então, quais são essas constelações? Aqui, ó, a Popa, tá vendo? A Popa, a linha do equador galáctico passa sobre essa constelação. Velame passa também. Quilha, aqui também, né? Tem uma areazinha dela aqui. Essa outra constelação que não está aparecendo o nome dela aqui. A Cruzeiro do Sul também está passando por cima dela. A Centauro também, Compasso, Régua. Aqui Altar, né? Passa um pedacinho aqui nela, aqui, olha. Escorpião também. E tem outras mais para lá que não pegou aqui na foto, tá? Então, a linha do Equador passa sim sobre as mesmas constelações, mas o meridiano celeste local não é fixo sobre as mesmas constelações. Então, o meridiano celeste local aqui nesse momento estava passando aqui pela Octante, pela Mosca, pela Cruzeiro do Sul, pela Centauro, mas conforme vão passando as horas, vai mudando, tá? A meridiano celeste local, né? Essa linha, ela vai ficar aqui mesmo, né? Ligando o Polo Norte ao Polo Sul, né? Só que o céu vai parecer girar, né? Na verdade, quem está girando é a Terra, tá? Então, ela é verdadeira. Vamos para 22? Bom, vamos lá para 22. Questão 22. Olha, eu coloquei a B, C e D aqui, né? Aí não coube a E, eu coloquei aqui em cima, tá? A questão aí, ó. Bom, vamos lá. Os satélites artificiais que orbitam em torno da Terra obedecem às mesmas leis que regem os movimentos dos planetas, cometas e asteroides em torno do Sol. A terceira lei de Kepler diz que, quanto mais próxima a órbita do planeta estiver do Sol, maior é a sua velocidade de translação e menor o seu período orbital. Então, é uma coisa óbvia, né? Quanto mais perto o planeta estiver do Sol, maior é a sua velocidade de translação, né? Então, ela vai ser mais rápida, né? Então, por exemplo, Mercúrio é mais rápido e menor o seu período orbital, né? Então, vai fazer o movimento de translação, vai durar menos tempo. Vamos supor que aqui seja o Sol, tá? Aqui a órbita de Mercúrio e aqui de Vênus,
né? Olha, Mercúrio, ele por estar mais próximo do Sol, ele vai fazer uma volta mais rápida, num período menor, né? Um período de tempo menor. Já Vênus já vai fazer um tempo maior que Mercúrio, ele vai percorrer uma distância maior. Então é isso que está dizendo, tá? Então maior vai ser a velocidade de translação, então maior vai ser a velocidade de Mercúrio e menor vai ser o seu período orbital, tá? Menor vai ser o período que ele vai dar uma volta em torno do Sol. Quanto mais perto do Sol um planeta tá, mais rápido ele é, né, a velocidade de translação dele, e menor o seu período orbital. De fato, as velocidades médias, por exemplo, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Plutão são respectivamente 49 km por segundo, 35 km por segundo, 30 km por segundo, 24 e 5 km por segundo. Então, olha, Mercúrio tem uma velocidade de 49 km por segundo, Vênus tem uma velocidade de 35 km por segundo, a Terra 30 km por segundo, aproximadamente, Marte 24 km por segundo e Plutão, que está lá na frente, né, bem longe do Sol, ele tem uma velocidade de apenas aí, né, 5 km por segundo. Imagina você fazer 5 km em 1 segundo. Então imagina só, uma viagem de São Paulo até Paris tem 9.400 quilômetros de distância, né? E eu estava dando uma olhada aqui, alguns aviões fazem esse trajeto em 11 horas, levam 11 horas para percorrer 9.400 quilômetros. Aqui, né, Plutão, ele está a uma velocidade de 5 km por segundo, né? Então, ele levaria aqui quantos segundos, né, para percorrer essa distância, né? Lógico que ele não vai percorrer essa distância, porque ele é um planeta, né, gente? Mas só para a gente ter uma ideia de velocidade, tá? Então eu divido aqui por 5, né? Aqui dá 1, sobra 4, aqui dá 8, sobra 4, aqui dá 8 e aqui dá 0. Então ele levaria 1880 segundos. 1880 segundos, a gente dividindo por 60, a gente vai chegar a aproximadamente 31 minutos. Então olha só, né? Viajando aí a 5 km por segundo, né? Se uma aeronave viajasse a 5 km por segundo, ela levaria 31 minutos para chegar, né? Para fazer essa viagem de São Paulo a Paris. Só para a gente ter uma noção aí da rapidez, né? Dessa velocidade dos planetas aqui, eles são muito rápidos, tá? São muito grandes, né? Então, eles são muito rápidos também, né? Bom, o satélite brasileiro Amazônia 1, lançado em 28 de fevereiro de 2021, está a cerca de 750 quilômetros acima da superfície da Terra. Então, a gente tem um satélite aqui, né? Na figura tá desenhado ele aqui, ó. Então, ele está a 750 acima da superfície da Terra. Então, é como se a gente tivesse aqui a superfície da Terra, o satélite estivesse aqui e a gente tivesse uma distância aí de 750 quilômetros. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., localizada em São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1 com 10 kg de massa. Então esse daqui é o VCUB. Ele tem 10 kg de massa. Massa, quando a gente sobe na balança, aquilo que a gente vê lá é massa, tá? Em física, o peso é outra coisa. Tá bom? Quando a gente sobe na balança, alguém chega e pergunta assim, quanto que você pesa, né? Você fala, eu peso 60 kg, peso 70 kg. Aquilo lá é a massa, tá bom? Então, em física, a massa é quando a gente sobe na balança, é o dado em quilogramas. Então, a massa desse satélite é de 10 quilogramas. E ficará em órbita polar de 710 quilômetros, como mostra a figura. Então ele ficará a 710, um pouquinho abaixo aqui do satélite Amazônia 1. Lembrete, velocidade igual espaço barra tempo. O que é esse espaço barra tempo, gente? Olha, isso aqui é uma fórmula e ela é o seguinte, essa fórmula aqui é assim, ó, velocidade igual a espaço percorrido, né? Então variação do espaço, variação do tempo. É uma fração, é uma divisão, né? Então a velocidade é igual ao espaço pelo tempo. Então quando alguém fala assim para você, olha, o carro de Fórmula 1 estava a 300 km por hora. O que quer dizer 300 km por hora? Quer dizer que a cada hora, se você ficar nessa velocidade durante todo o tempo, a cada hora que passa, você vai percorrer 300 km. Ou seja, é o espaço, né, 300 km, é o espaço que você vai percorrer pelo tempo de uma hora, entendeu? Então, é espaço pelo tempo, certo? A velocidade sempre vai ser isso, tá? Aqui, no caso, né, tá falando de quilômetros por segundo. O que quer dizer 49 km por segundo, né? A velocidade de Mercúrio. 49 km por segundo quer dizer que o planeta Mercúrio, a cada segundo que passa, ele se desloca a 49 km. 49 km é o espaço que ele percorre, entendeu? É a distância que ele percorre num segundo,
que é uma unidade de tempo, uma medida de tempo. Então, é espaço pelo tempo, espaço dividido pelo tempo. Então, aquela barrinha significa isso, tá? Espaço barra tempo, espaço dividido por tempo. A partir das informações acima, coloque F para verdadeiro ou V para falso nas afirmações abaixo. Netuno é o planeta com a menor velocidade de translação. Então aí a gente já tem que saber a ordem dos planetas, né? E aí eu tinha passado um macetezinho aí, uma frase, né? Minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. Então a gente pode pôr assim, ó. Minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. Aí pronto, você já tem os 8 planetas aqui, ó. Aqui é Mercúrio, aqui é Vênus, aqui é Terra, aqui é Marte, aqui Júpiter, aqui Saturno, Urano e Netuno. Então você guarda essa frasezinha. Nas minhas turmas eu conto uma historinha, né? Tinha um senhorzinho lá que estava tentando decorar, memorizar. Daí ele fala isso pra velha dele, estava tentando memorizar a ordem dos planetas. Daí a esposa dele, né, a senhorinha, vai lá e você quer alguma coisa? Daí ele fala assim, minha véia, traga meu jarro de suco de uva e nozes. Daí ela fala, o quê? Né? Daí ele achou que ele ofendeu ela, né, chamando ela de minha véia, que ele estava perdendo a memória. Daí ela falou, não, fala o que você falou aí, repete o que você falou, né? Daí ele falou, falei minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. Aí ela falou, nossa, você já descobriu a ordem dos planetas, né? Olha, daí ela escreveu lá no quadro, faz de conta que tinha uma lousa lá, né? Ela escreveu lá, né, a primeira letra de cada palavra. E aí ela foi colocando, ó, na hora que você falou minha, era Mercúrio, na hora que você falou véia, é Vênus, na hora que você falou traga, é Terra, na hora que você falou me, né, pronome me, né, é Marte, na hora que você falou um jarro, Júpiter, de suco, Saturno, de uva, Urano e nozes, Netuno, né? Então minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. É o último planeta, ou seja, o planeta mais afastado do Sol, né? No sistema solar dos 8 planetas, ele é o mais afastado. Então Netuno é o planeta com menor velocidade de translação? Sim, né? Já que Plutão não é considerado mais um planeta, né? Ele é um planeta não. Então dos 8 planetas que restam, né, Netuno é o mais longe. Então, em relação ao Sol, então, verdadeira essa daqui. Ele está mais longe, né? Então, ele tem a menor velocidade. A velocidade orbital VCUB1 é maior que a do satélite brasileiro Amazônia. Aí, gente, olha, a gente tá lidando aqui com o planeta Terra e a órbita de 2 satélites artificiais. O satélite VCUB1, ele estará a 710 km de altura e o Amazônia 1 vai estar a 750. Então, quem vai ser o mais rápido? Segundo a lei de Kepler, né? Quem está mais próximo, né? A órbita vai ter maior velocidade, né? E vai levar menos tempo. Então, a velocidade orbital do VCUB1 é maior que a do satélite brasileiro Amazônia 1. Verdade, né? Por quê? Porque ele vai estar numa altura menor, então vai estar mais perto da Terra, a órbita dele vai ser menor, é como numa pista de corrida. Tem as raias, né? E aquela raia 1 é que fica mais perto do campo, né? Mais perto do gramado ali. Se alguém correr ali, vai correr menos, né? Vai correr uma distância menor do que quem correr lá na raia 1, que vai fazer uma volta maior, né? Então a órbita dos planetas e dos satélites, né? Ou seja, de qualquer corpo que estiver orbitando um outro corpo, né, um planeta, uma estrela, vai seguir essa terceira lei de Kepler aqui, tá? Então, a velocidade orbital do VCUB1 é maior que a do satélite brasileiro Amazônia 1, verdadeiro. Por quê? Porque ele está mais próximo da Terra em relação ao Amazônia 1. O período orbital de Mercúrio é o menor de todos os planetas. Sim, né? Ele é o que está mais próximo do Sol, então sim, verdadeiro também. A órbita do VCUB1 é polar. Logo, não obedece à lei de Kepler. Não tem nada a ver, né? A terceira lei de Kepler diz que quanto mais próxima a órbita do planeta estiver do Sol, maior é a sua velocidade de translação e menor seu período orbital. Então ela está em órbita polar aqui, de polo a polo, é a mesma coisa. Ela está orbitando o planeta Terra, tá? Então ela segue sim a lei de Kepler. Todo o corpo vai seguir as leis de Kepler, então isso aqui é falso. E a letra E, o período orbital do VCUB1 é maior do que o satélite brasileiro Amazônia 1. Veja aqui que a letra B e a E, uma contradiz a outra. Porque na B ele fala assim, que a velocidade do VCUB1 é maior que a do Amazônia 1. E agora aqui na E ele fala que o período orbital do VCUB1 é maior
que a do Amazônia 1. Só que o período orbital, né, é o tempo que ele leva para dar uma volta, né? É o tempo que ele vai orbitar a Terra. E como ele está mais próximo, ele vai orbitar mais rápido, concorda? Então ele vai fazer uma volta em menos tempo que o Amazônia 1. Então o período orbital, né, seria a velocidade dele, é maior do que o do satélite Amazônia 1. Então é falso, certo? Então, por exemplo, se o Amazônia 1 levasse 20 horas, ele ia levar tipo 18. Então o período dele seria 18 horas, enquanto o da Amazônia 1 seria 20 horas. Então o período dele é menor, não maior. A velocidade dele é maior, mas o período, né, ou seja, o tempo que ele vai fazer é menor, tá? E aqui até tá escrito isso, né? Menor, ó, quanto mais próximo a órbita do planeta estiver do Sol, e isso vale para o satélite em volta do planeta, maior é a velocidade. Então por isso que isso aqui está certo, ó, velocidade maior, e menor o seu período. Então aqui não pode ser maior, né, o período não pode ser maior, é falso. Então você veja que você não precisa ter muito conhecimento aqui. Aqui o único conhecimento que a gente precisava ter era da ordem dos planetas, né? Mas o resto é só você interpretar o que está dizendo aí no problema. No próprio enunciado já tem todas as informações que a gente vai precisar, tá? Só basta você fazer com calma e raciocinar com atenção. Vamos lá para 23? Então vamos para 23, gente. Olha, eu coloquei um pouquinho acima aqui, né? Comi um pedacinho aqui, mas esse comecinho é igual, tá? O do exercício anterior. A única coisa que muda vai ser aqui, olha. A Estação Espacial Internacional, local onde esteve o astronauta brasileiro Marcos Pontes, está a cerca de 400 km acima da superfície da Terra e tem velocidade de 7,7 km por segundo. Então, a Estação Internacional, ela está a 400 km da Terra. Deixa eu fazer uma linha aqui, né? Aí fica mais fácil para a gente ver. Então ela está a 400 km da Terra e ela tem uma velocidade de 7,7 km por segundo. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., localizada em São José dos Campos, está desenvolvendo o nanosatélite VCube-1, né? Deixa eu colocar VCube-1 que fica mais fácil para falar, né? Com 10 kg de massa, e que ficará em órbita polar de 710 km. Então ele vai estar bem acima da altura que está a Estação Internacional, né? Lembrete, velocidade igual espaço sobre tempo. Velocidade dividido pelo tempo. Aí vamos ver aqui as afirmações. Letra A. O período orbital do VCube-1 é menor do que o da Estação Espacial Internacional. Então, ele está mais longe, né? Então, os dois vão estar orbitando a Terra. A Estação Internacional está a 400 km e o VCube-1 vai estar a 710 km, vai estar mais alto, portanto, né? Deixa eu colocar aqui até tentar fazer aqui uma escalinha aqui, ó. Então, tá vendo? O VCube vai estar mais alto, né? Então, o período vai ser menor do que o da Estação Internacional. Então, a Estação Internacional, por ela estar mais próxima da Terra, ela vai fazer um período mais curto, né? Ela vai dar uma volta mais rápido do que o VCube-1, concorda? Então, o período orbital dele é menor, né? E aí, se eu ficar nessa dúvida, putz, grilo, agora me embananei todo, é maior ou é menor? É só você ver aqui o que diz a terceira lei de Kepler. Quanto mais próxima a órbita, né? Vamos tirar essa parte de planeta, vamos colocar só a órbita. Quanto mais próxima a órbita, maior é a velocidade e menor o período orbital, tá? Então tá dizendo aqui que o período orbital do VCube-1 é menor do que o da Estação Espacial Internacional. E aí a velocidade dele vai ser menor e o período vai ser maior, né? Então é falso. A B. A velocidade orbital do VCube-1 será menor do que o da Estação Espacial Internacional. Agora sim é verdadeiro, né? A velocidade dele vai ser menor, né? Aqui está dizendo que as duas coisas vão ser menor, né? E aqui fala assim, quanto mais próxima a órbita, né? Que é o caso da Estação Internacional, ela está mais próxima, né? Entre ela e o VCube, ela está mais próxima. Aí maior é a velocidade e menor o período. Então, quanto mais próxima, uma coisa é maior e a outra é menor. A velocidade é maior e o período orbital é menor, tá? Então, não pode ter as duas coisas maior ou as duas coisas menor, né? Que nem está dizendo aqui. Aqui está dizendo que o período orbital é menor, então era falso. Aqui na B já está falando que a velocidade é menor. Aí é verdadeira. A velocidade vai ser menor porque está mais longe da Terra, né?
Aí a C também tá apagada aqui, né? Por causa dessa faixinha aqui. O período orbital de Plutão é maior do que o do mais distante planeta. Então o período orbital vai ser maior, né? Ou seja, o período que ele leva, o tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol, vai ser maior do que, no caso aqui, Netuno, né? Que é o mais distante dos planetas. Então é verdade, porque Plutão está além de Netuno, está mais longe do que Netuno. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Como ele está mais longe, né? O período orbital dele, o tempo que ele vai levar para dar uma volta em torno do Sol, vai ser maior, tá? Do que o Netuno, né? A letra D. A órbita do VCUB-1 é polar, logo não obedece à terceira lei de Kepler. De novo, a mesma afirmação que veio na outra questão, né, na questão 22, e ela é falsa, não tem nada a ver, né? A órbita dela sendo polar ou não, isso não influencia, né? Vai obedecer sim à lei de Kepler. Letra E. Dentre os planetas, Netuno tem a menor velocidade de translação e maior período orbital. Correto. Né? Essa daqui eu acho que estava também na outra questão, né? Então, dentre os planetas, o Netuno é o que está mais longe, né? Então vai ter menor velocidade e maior período orbital. Então, todos os planetas vai ter menor alguma coisa e maior a outra, tá? Ele não podia ter a menor velocidade e a menor período orbital. Aí não poderia, né? Ou então a maior velocidade e maior período orbital. Não. Então ele é menor um e maior o outro. Menor velocidade, porque ele está mais longe, e maior período orbital, porque ele vai levar mais tempo para dar uma volta em torno do Sol, tá? Vamos para 24? 24. Bom, gente, aqui eu já fiz diferente, ó, já aquela figura que estava aqui, eu joguei ela para cá e coloquei as alternativas aqui e tirei aquela frasezinha, né? Colocar VOF, porque isso aqui é igual às questões 22 e 23. Então o comecinho ali é igual, né? Ele diz que é a terceira lei de Kepler, né? Quanto mais próxima a órbita do planeta estiver do Sol, maior a velocidade de translação e menor o período orbital. Das velocidades dos planetas aqui, né? Dos 4 planetas rochosos, né? Ou telúricos e de Plutão. E depois vem aqui, olha. O satélite sino-brasileiro de recursos terrestres CBERS, CBERS, está a cerca de 780 km acima da superfície da Terra. Então, deixa eu colocar aqui, ele vai estar a 780, tá? Então, a empresa Visiona Tecnologia, localizada em São José dos Campos, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1 com 10 kg de massa e ficará em órbita polar de 710, um pouquinho mais próximo, então, né? 710. Ó. Como mostra a figura, lembrete, velocidade igual espaço dividido pelo tempo. Então aqui tem, né, de novo aqui o desenho, ó, ele vai ficar orbitando de polo a polo, né? Vamos lá para as alternativas. Dentre os planetas, Netuno tem a menor velocidade de translação e maior período orbital. Então, de novo, né, a questão que a gente acabou de ver aí, é verdade, né? Ele tem a menor velocidade porque ele vai ser o planeta mais longe, né, do sistema solar, que está mais longe do Sol. Então ele tem a menor velocidade e maior período orbital. Ele vai levar mais tempo para dar uma volta em torno do Sol. Então, verdadeiro. Letra B. A órbita do VCUB-1 é polar, logo não obedece à terceira lei de Kepler. De novo ela, né, gente? Então, falso. Letra C. O período orbital de Plutão é maior do que o do mais distante planeta. Então, ele está querendo dizer que o período orbital de Plutão é maior do que o de Netuno. Então, verdade, né? O período orbital dele, ou seja, o período que ele leva para dar uma volta em torno do Sol, é maior do que o de Netuno. Verdade. Letra D. A velocidade orbital do VCUB-1 será ligeiramente maior que a do CBERS, ou CBERS. Então, a velocidade orbital do VCUB-1 será ligeiramente maior. Vai ser um pouquinho maior, né? Porque ele vai estar a 710, enquanto o CBERS vai estar a 780 km. Então, quem está mais próximo da Terra é o VCUB-1. Então, sim, vai ser ligeiramente maior. E a letra E. O período orbital do VCUB-1 é maior do que o do CBERS, né? Ou seja, está falando aqui que o tempo que o VCUB-1 vai levar para dar uma volta em torno da Terra vai ser maior que a do CBERS. Aí não, né? O período orbital dele vai ser menor, tá? Se a velocidade dele já está falando que é maior, então o período vai ser menor, tá? Então aqui é falso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Não sei, acho que ficou meio longo esse aqui, vou tentar tirar o máximo possível, tá? Mas depois eu volto com a 25 e as outras aí, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo.